Essa semana eu estive na Cinemateca Capitólio, aqui em Porto Alegre, onde eu assisti alguns filmes da Helena Sober, grande cineasta brasileira. Mas tem um filme em especial que eu quero destacar, que eu quero conversar com vocês, que é o filme A Entrevista, de 1967. Esse filme se constitui em uma série de entrevistas que ela fez com mulheres de classe alta, mulheres da burguesia brasileira. Só que por trás dessas entrevistas que nós assistimos de maneira linear, nós vimos uma estética linear onde nós vemos uma mulher que vai, nós vemos os dias dela, vemos os preparativos dela, vemos ela indo para a praia, depois vemos ela se arrumando em casa e termina com ela casando. Enquanto isso, ao fundo nós ouvimos diferentes opiniões de mulheres que vão falando sobre sua vida, sobre aquilo que consideram importante, sobre beleza, sobre maquiagem, sobre a casa, sobre o casamento. Eis que esse filme termina lá com a participação delas no golpe de 64. E o que eu considero genial nessa narrativa é que esse filme, ele de certa maneira, ele faz uma arqueologia. Ele faz de certa maneira, ele materializa de certo modo aquilo que o Marco Ferro vai chamar de uma análise social inversa. Por quê? Porque ela, em primeiro lugar, ela faz uma justaposição de uma forma estética fílmica, onde nós vemos essa mulher, uma história de certa maneira linear que nós assistimos, de uma mulher indo à praia, cuidando da casa, das crianças e depois se preparando para casar. E ao mesmo tempo, ao fundo, a gente vai ouvindo, digamos que assim, relatos de um mundo que é esse mundo pequeno burguês, onde ali uma série de simbologias que mantém esse mundo. Então tu tem ali mulheres que falam que a mulher não deve trabalhar. Imagina, a mulher, se ela não trabalhar, ela vai ficar cada vez mais distante do poder político, do poder decisório. Falando o que pensam do casamento, o que pensam da família, dizem que acham que as pessoas não devem se meter em política, porém ao final do filme, quando a gente vê a participação delas, a gente vê que quando é necessário, para manter esse mundo que está sendo descrito, sim, elas se metem em política. Ou melhor, são levadas ao jogo político justamente por pessoas que detêm o poder econômico e político. O filme termina com elas lá nos comícios do 100 mil, fazendo parte da CAND, Campanha das Mulheres pela Democracia, que apesar do nome era um grupo que pedia a deposição do presidente João Goulart. Portanto, aí fez sustentáculo à ditadura militar no Brasil. A CAND, assim como uma série de outras instituições, como IPs, que é Institutos de Pesquisas e Estudos Sociais, eram financiadas diretamente pelos Estados Unidos. Portanto, era um golpe, um ataque contra a soberania nacional. Mas tudo isso para impedir as reformas de base do governo João Goulart, que eram aqui no Brasil atacadas como sendo comunistas. Portanto, eu considero que esse filme ele tem uma riqueza temática, estrutural, estética muito grande, justamente porque mostra, primeiro ponto, como se dá esse mundo simbológico, esse mundo de um primeiro ponto de onde nós enxergamos ele, e ele vai descendo e mostra o que é necessário ser feito, o que foi necessário para eles fazer para que esse pequeno mundinho se mantenha exatamente como está. A Helena Sober, que é uma grande diretora, ela, de certa maneira, ela fazia parte ali, ela mantinha relações, vamos assim dizer, com o movimento do cinema novo que naquele período estava em voga. Sempre bom destacar esse tema justamente agora que estamos completando 60 anos do golpe militar no Brasil, golpe trágico, covarde, canalha, que serviu justamente para manter esse estado de coisas terrível como está, enriquecer alguns e manter a nossa soberania nacional no colo dos Estados Unidos. Para quem chegou até aqui, vou pedir para curtir, se inscrever e a gente se fala aqui na nossa Cinemateca Histórica.